Graça e paz, meus queridos. Estamos de volta com o nosso estudo. Na semana passada nós estávamos falando sobre a mudança de lei e que no novo mandamento, nova aliança, ainda existe mandamento e existe lei. E hoje, continuando, eu quero começar dizendo que o propósito é que esses mandamentos sejam obedecidos. Se no Novo Testamento há mandamentos, o objetivo é que sejam obedecidos. A desobediência, ela tem consequência exatamente como no passado. Elas tinham consequências, terão consequências também no Novo Testamento. Então, qual é a diferença? Na Velha Aliança, tinha mandamento e tinha que ser obedecido, não é? A desobediência, ela trazia consequência. Na Nova Aliança também tem mandamentos e a desobediência gera consequências. Em outras palavras, gera maldição, porque as consequências da desobediência é maldição. Na Velha Aliança era impossível a obediência, mas por causa da intervenção de Deus em nossas vidas, né, que conhecemos hoje como novo nascimento, ou chamamos de conversão, é que é operada pelo Espírito Santo, né? Essa mudança que é operada pelo Espírito Santo, nós chamamos de novo nascimento ou de conversão. Então, vamos ver o que diz mais uma vez. Já li esse texto, mas vamos ler mais uma vez. Segundo, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente nas vossa ignorância. Agora, analise você, pense comigo. Se isso fosse automático, não haveria uma ordem, mas muitos pensam: me converti, não sou mais atingido por nada. Como não é? Eu acho que essa maneira de pensar não está correta, porque não é automático. Há uma ordem de não voltar àquelas práticas antigas que tínhamos antes da conversão, não é? E por que existe essa ordem? Porque existe a possibilidade de voltar a fazer, né? O que precisamos entender é que Deus não só interveio, ou seja, operou uma mudança na natureza do que se converteu. Essa mudança acontece na conversão, mas e dá aqui a direção de como viver essa nova vida. Nós temos a direção de como viver essa nova vida. Então veja como não é tudo automático. Quando você lê Filipenses capítulo 3, 8 e 9, ele vai falar que nós devemos morrer a nossa natureza terrena, né? E despojar do velho homem. A ordem é despojar do velho homem, o que fica claro que não é automático. Deus nos deu, após a conversão, a capacidade de vencer o pecado. Isso é fato. Ele opera o querer e a capacidade de efetuar. É Deus quem faz isso.
Mas muitos pensam que quando Paulo diz que Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, ele pensa que Deus faz tudo automaticamente, o homem não participa de nada. Porém, o que eu entendo é que o querer, a capacidade de querer é dada por Deus, e a capacidade de efetuar também é dada por Deus ao novo homem que se converteu ao Senhor. Muito bem. Então, Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja, ainda que a operação seja feita pelo Senhor, dá ao homem o direito de participar, não é tudo automático. Existe uma sinergia, sim. A Bíblia está cheia de texto mostrando que o homem precisa responder a Deus. Pois bem, vamos ver então que as promessas da velha aliança anunciavam a chegada da nova. As promessas da velha aliança anunciava a chegada da nova aliança, porque a velha tinha um prazo de validade. Jeremias 31, do verso 31 ao 33, ele diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque, perdão, daqui a página, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante, né? Então, como você vê, como nós acabamos de ver, ainda durante a vigência da velha aliança, foi anunciada a nova aliança. Isso é muito interessante entender. E o que Deus diz? Eles anularam a minha aliança. E a pergunta é, como anularam? Nunca obedeceram. Deus disse, não vai mais ser assim, não vai ser mais desse jeito. Uma aliança que não é obedecida, não é respeitada, não vai mais ser assim, diz ele, porque vocês não têm respeitado. Fica subentendido que vai haver uma nova lei, pois a nova aliança é uma nova lei. Então, como dizem muitos pregadores, que a lei acabou, como eu disse no vídeo passado, que alguns acham que acabou a lei, não tem mais lei. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que houve uma mudança de lei. Ezequiel 36, verso 26 e 27, olha o que ele diz: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos.
e os observeis. Então veja bem, Deus disse que iria nos capacitar a guardar as suas leis e os mandamentos, o que diz capítulo 10, verso 15 a 18 de Hebreus. E disso dá testemunho também o Espírito Santo, diz a Bíblia, né? Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. O que eu estou lendo aqui é Hebreus capítulo 10, do 15 ao 18. O verso 15 diz que haveria lei na nova aliança. Então, não deixou de haver lei na nova aliança. Ela tem mandamento e tem lei, né? As citações dos textos do Velho Testamento são aplicadas à realidade da nova aliança pelos escritores do Novo Testamento. Porque quando a pessoa diz para mim que não há lei, então eu pego o texto de Mateus que diz que não pode adulterar, não pode roubar, dar falso testemunho. E o que é isso? Leis. A lei da antiga aliança é aplicada na nova aliança. E com uma ligeira mudança, bom, se podemos dizer assim, ela se tornou, de certa forma, mais difícil, porque antes você tinha que cometer o pecado. Hoje, se você pensar em pensar mal, olhando para uma mulher ou a mulher para o homem com intenção sexual, no coração já cometeu adultério. Então, o que diz o texto é que essa lei é um pouco mais apertada, mais exigente, mas também deu-nos a capacidade de obedecer. Vamos ficar por aqui para que o nosso vídeo não fique muito longo. Eu voltarei num próximo com a sequência desse assunto e peço que você ore por mim. Preciso muito das suas orações e oro por você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Até lá.